Olá, seja bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar do stress. Pois é, o stress é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma epidemia global, pois é uma doença que afeta cerca de 90% da população mundial. Irritações no trânsito, excesso de trabalho, falta de um ambiente familiar favorável são alguns fatores que desencadeiam o stress, que é um problema que, se não controlado, pode causar um desequilíbrio no nosso organismo e até desenvolver algumas patologias mais graves, como a insônia, depressão, pode levar a problemas cardíacos, problemas intestinais e até mesmo problemas de pele. Portanto, continue desse lado, pois hoje vamos aprender algumas ferramentas que vão nos ajudar a gerir o stress do dia a dia. Seja bem-vindo! A maioria das pessoas hoje em dia vive sob algum tipo de stress. Alguns maiores, outros menores, uns pontuais e outros crônicos. O fato é que, com a correria do dia a dia, muitas vezes não nos damos conta que estamos a sobrecarregar o nosso organismo. Lucas Maumane conta a sua rotina quando trabalhava como despachante aduaneiro. Eu não tinha hora de voltar para casa. Tinha hora de entrada, que era 7h30, mas para voltar para casa depende do trabalho. Porque você corre de um lado para o outro, muitas distâncias que você tem que correr com o processo. Quando você pensa em parar para comer, enquanto o processo ainda está mesmo longe de terminar, né? Você prefere ganhar o tempo, porque até 15h30, por exemplo, a alfândega fecha. Preferia comer depois de trabalhar. Quando o stress se manifesta em graus elevados, torna-se responsável por um desequilíbrio no organismo. Associado ao fato de ser hipertenso, Lucas teve um acidente vascular cerebral que causou uma paralisia comprometendo os membros superior e inferior do lado direito. Ele conta que o AVC aconteceu durante uma viagem de trabalho. Eu saí daqui de Maputo para África do Sul com uma senhora, minha colega de serviço. Ela comprou um carro lá, então saímos numa sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2017. 17h40, mais ou menos, partimos de volta para Moçambique. Eu saudável mesmo, sem pensar nada. Quando cheguei na fronteira, disse: epa, acordem lá, porque são 23h30, está quase a fechar a fronteira, então tem que carimbar o passaporte. Então, eu quando acordo, quando faço isso, a minha mão já não funciona, não consigo calçar as sapatilhas. O pé também já não funciona. Então a senhora, quando volta lá de carimbar o passaporte, pergunta: Lucas, tu não vens lá, tu à sua espera, por que não? Então, quando olha para mim, admira, porque a minha boca já tinha virado, a mão não funciona, o pé não funcionava. Em agosto de 2018, Lucas cumpriu com o tratamento de reabilitação física e de lá até então tem apostado em atividades de lazer, inclusive descobriu uma queda para jardinagem e cuida com muita paciência do jardim da sua residência. Como forma de encorajar a todos os moçambicanos, Lucas deixa uma mensagem especial. Muitas coisas é melhor descontar, só que o coração é que manda, né? Mas a prioridade das coisas é melhor descontar as coisas, não guardar as coisas no coração, né? Evitar zangar, chatear. Assim. Por exemplo, eu zango, mas já, a partir daquele momento, meu suporte aqui em casa é a família, né? Graças à família que me ajudou muito, a minha esposa, meus filhos, devo graças a Deus. Então, eu aconselho mesmo para essas pessoas que tentem se assegurar a cura dessa doença, é fazer ginástica, porque não adianta muito, não digo que tomar medicamentos não é parte essencial, porque
Mesmo eu agora tomo medicamento, todos os dias ainda tomo medicamento, mas essencialmente tem que se fazer ginástica. Nos dias atuais, saber lidar com o stress é quase como um requisito para que possamos obter bons resultados. Por essa razão, hoje a nossa conversa vai ser com o Dr. Ashmo Chagano, é psicólogo clínico e é quem vai nos orientar hoje, vai nos dar estas ferramentas para que possamos conseguir gerir e lidar com o stress do dia a dia. Olá, Dr. Ashmo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, cumprimento a si, a sua equipa e principalmente aos seus fiéis telespectadores, aqueles que assim do nada você entrou no coração deles e seguem lhe acompanhando atentamente, mas por causa das temáticas que o seu programa sempre traz. Com certeza, o nosso objetivo, Dr. Ashmo, é fazer chegar informação para os nossos telespectadores, ajudar de alguma forma com que os nossos telespectadores consigam melhorar a qualidade de vida. É por essa razão que hoje vamos abordar este tema que é bastante pertinente nos dias atuais. Temos a situação da pandemia da Covid-19 e com o nosso stress do dia a dia, problemas às vezes no trabalho, na escola, no trânsito, existem muitas situações que nós às vezes não conseguimos gerir. E como ponto de partida da nossa conversa, Dr. Ashmo, gostaria que nos ajudasse a definir o que é o stress. Hoje o stress é falado em qualquer parte, o que significa que de alguma maneira as pessoas já chegaram a perceber o que é isso do stress. Mas, bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, o stress também já começou a ser considerada uma doença do século. Estudos feitos em muitos países mostram que acima de 90% das pessoas ou já tiveram, ou estão a passar, ou têm estado a lidar, portanto, com o stress. Portanto, é um fenómeno que pode parecer pouco, mas é uma realidade e na sua introdução dizia temos que aprender como lidar, mas antes de aprender como lidar, temos que aprender como identificar. E o stress não é mais do que uma resposta a situações que nos são impostas no nosso dia a dia. Em casa, na rua, na escola, no trabalho, também conosco próprios, às vezes as nossas próprias dinâmicas, um dia nós acordamos de uma maneira, outro dia acordamos de outra maneira e coloca-nos sempre situações que nos tiram da nossa rotina normal, daquele nosso equilíbrio normal. Então tudo aquilo que interfere exatamente e compromete o nosso equilíbrio, a nossa estabilidade e quebra a nossa rotina, é o que nós chamamos de stress. E quais são as consequências do stress para a nossa saúde? Primeiro a nível individual e depois a nível social, porque nós somos seres humanos, estamos inseridos numa sociedade, temos família, temos amigos, temos colegas e de certa forma quando o indivíduo está estressado acaba afetando as pessoas que o rodeiam. Bom, talvez mesmo antes de falar das consequências, voltar a repisar um aspecto. Quando nós estamos em situação de medo, em situação de insegurança, em situação de tensão, o nosso cérebro produz hormonas, que essas hormonas induzem o organismo física ou mentalmente a ter situações como insegurança, irritação, agitação. É como se o cérebro chamasse a atenção a nós que alguma coisa está a alterar e ele imediatamente produz hormonas. Essas hormonas dão-nos esse tipo de situações que isso depois estimula o tal estresse emocional. Portanto, quando eu estou numa situação em que inesperadamente aparece algo, o cérebro, quando capta aquela mensagem, aquele estímulo, ele por si só produz, é como um mecanismo de defesa que o cérebro produz.
que é para nos acautelar, nos chamar a atenção que algo está a alterar a sua situação. Portanto, é aí a função biológica do nosso corpo, a partir do cérebro, que acaba... aliás, sabemos que o cérebro é o centro de tudo. Sim. Em relação às consequências, bom, já que definimos que altera o nosso habitual, o nosso equilíbrio, naturalmente é preciso esperar que as consequências podem ser distribuídas ao nível físico, ok? Por exemplo, agitação, tremor, dores de cabeça constantes, sensação, por exemplo, de desarranjo intestinal, às vezes começa a sentir uma coisa tipo necessidade de ir à casa de banho para evacuar, ou até diarreia. Transpiramos mesmo numa situação que nos fique essa sudoração, e para algumas pessoas podem ter outras queixas de natureza física. Alguns casos até, se o estresse for prolongado, algumas pessoas começam a ter problemas de pele. Aumentam rugas, por exemplo, na face, nota-se alguma alteração também na alegria Da pessoa, no próprio semblante. O semblante também começa a mostrar que a pessoa de fato está com... E desse ponto de vista cognitivo, há problemas de memória, falhas de concentração, bloqueios, por exemplo, quando a pessoa estiver a falar em sala de aulas, o professor pergunta, a pessoa preparou-se tanto, mas em sede já da sala de aulas, o professor ali com os colegas começa a ter bloqueios, significa que passou por alguma situação de estresse. Portanto, o seu intelecto começa a ficar comprometido, não encadeia corretamente as ideias, os pensamentos e tudo mais. Portanto, desse ponto de vista cognitivo, que esse mundo dos pensamentos, das ideias, da atenção, da percepção, também ficam comprometidos por causa do estresse. E desse ponto de vista psicológico e emocional, que é aí onde reside o maior, provavelmente, impacto que é visível. Algumas pessoas alteram naturalmente as suas emoções, aparecem situações de tristeza, angústia, a própria ansiedade e depois também a depressão, que é a alteração do humor. A pessoa fica mal-humorada ou o seu humor fica alterado. Com os nossos colegas. Mas também relações interpessoais. E se há estresse no meio de tudo isto, então, para além do estresse que eu trago da minha casa, que eu encontrei na rua e vou encontrar no local de trabalho, tanto estresse junto, o próprio local de trabalho também é uma fonte forte de estresse, então imagina o que é que isso pode acontecer. Portanto, as consequências são exatamente estas, e no final a pessoa começa a ter sucessivamente pensamentos negativos, pensamentos de invalidade ou invalidez, portanto, eu já não sou nada, não sirvo para nada. Pensamentos, por exemplo, de impotência total, ok? Porque quando a carga é superior à sua capacidade de resposta, aí o stress acaba ocupando o lugar. Então, quando é assim, eu fico quase que despersonalizado. Muito bem, nós hoje estamos a aprender como gerir o stress do dia a dia. Estamos aqui hoje no programa Saúde e Vida a adquirir algumas ferramentas que nos vão ajudar a lidar com as várias situações do stress que nos acontecem. Mas é momento de fazermos um rápido intervalo e nós voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida.
Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre o stress. Dr. Ashmo, dando continuidade à nossa conversa, por que é importante saber gerir as nossas emoções? Estamos a falar da ansiedade, muitas vezes as pessoas ficam com depressão porque anteriormente não conseguiram identificar os sinais, não conseguiram gerir antecipadamente e depois estas situações vão se transformando em algo que nós já não conseguimos controlar. Por que é importante sabermos gerir as nossas emoções? Nós temos que nos entender e aí tentamos fazer uma higiene mental. A higienização mental, como higienização bucal ou higienização de todo o corpo, é um objetivo fundamental. Quando nós, depois da jornada laboral, sentimos nosso corpo agora com o verão, chegamos a casa, o corpo está pegajoso e cheiroso, mal cheiroso, aliás, vamos tomar banho porque queremos higienizar este corpo. Higienização dos ouvidos, da boca e de tudo é fundamental. Mas por que não começamos também a investir na higienização mental? E o que seria esta higiene mental? É o que tu dizias. Por que que nós precisamos de aprender a lidar com as nossas emoções? É começar a tentar evitar, reduzir que os pensamentos negativos, aqueles pensamentos que nos travam, porque nós às vezes nessa dinâmica do dia a dia nos comparamos com os outros. Aquele tem mais, o outro não sei o quê, e quando você olha para si, o que eu já consegui? Aparecem as chamadas crises existenciais, então passamos por um processo de autodestruição. E essa autodestruição vai também evitar que o cérebro ou a mente funcione normalmente. Então, o ter esta capacidade de conhecer as emoções e você procurar as boas coisas para si, estará a fazer a tal o criar, evitar relações interpessoais tóxicas. Há pessoas que infelizmente, como aquela velha música caranguejo, vivemos com muitos caranguejos na nossa vida. Quando você está a dar um passo, ele dá. Puxa-lhe. A questão da inveja, a questão da ambição, são coisas que não são saudáveis. E aí você precisa começar a fazer a lista das coisas que são um entrave na sua vida. Pessoal, laboral, escolar ou familiar. Quando as pessoas sempre dizem, mas tu és teimoso por quê? Em casa houve isso, na escola, e você não, as pessoas é que não me entendem. Se é tanta gente que diz que você é A, B ou C, dessa oportunidade de você fazer um exame pessoal, um autoexame, uma introspeção. Será mesmo que eles todos estão errados? Senta e fazendo esse exame, você vai perceber que é possível que de fato seja isto tudo que estão a dizer. Isto é higiene mental. O fazer bem, para não ser retribuído ou ser pago porque você fez bem, só o fato de alguém lhe agradecer, isto é higiene mental. Doutor, vamos agora esclarecer alguns mitos e verdades sobre o stress, porque é muito o que se pensa, é muito o que se diz sobre este assunto e muitas vezes até conduzimos este assunto de uma forma errada porque não sabemos, na verdade, se isto está certo ou errado. Dormir pouco influencia no aparecimento do stress. É um mito ou é verdade? Vamos pensar que a pessoa dorme pouco por causa do stress. Mas lá isso é verdade. Como disse, o sono é reparador. É o momento que o cérebro precisa dele voltar a colocar as coisas no seu lugar. Imagine que durante o dia nós estamos a bagunçar
o nosso cérebro. Porque muita coisa que nós vemos, os nossos órgãos sensoriais vão captando muitos estímulos, para os quais o cérebro precisa de tratá-los, processá-los e dar resposta. Quando pode, às vezes nem sempre consegue dar resposta. E durante o dia o cérebro fica tão desorganizado. Quando vamos à cama para dormir, é a oportunidade que o cérebro tem para se organizar. Mas se dormiu pouco, significa que o processo de recuperação, de organização ou reorganização do cérebro não se completa, para além da carga que trouxe do dia anterior, não reduziu a tal carga, logo a seguir, naturalmente que vai estar mais suscetível a saber gerir pouco os agentes estressores que vão lhe surgir. Isso é uma verdade. Doutor, as crianças podem ficar estressadas? Era um mito. É aquilo que eu dizia, para nós criança é um anjo. Sim. Criança é criança. Criança não sofre, criança não sente, criança não pensa. Quer dizer, muita coisa quando nós olhamos para a criança, mas a criança é um ser humano. Da mesma forma que nós entramos nas dinâmicas do dia a dia, ao seu nível as crianças também. E provavelmente nós os adultos acumulamos muita experiência ao longo da vida e temos tido essas competências para gerir. A criança já ainda não tem estas competências criadas. Portanto, o stress é para todo ser humano. Crianças, adolescentes, jovens, quer dizer, todos nós. Muito bem. O stress na gravidez pode levar a um aborto. Isto é um mito ou é uma verdade? Depende da etapa em que a gestação se encontra. Há um primeiro trimestre, ok? E principalmente no primeiro mês. Se o stress é tanto, pode provocar um aborto natural. Mas, à medida que o tempo vai passando no período da gestação, pode não levar ao aborto, mas pode comprometer o desenvolvimento do próprio feto. E poderá comprometer também quando esta criança vier ao mundo. Portanto, o stress acompanhado com ansiedade, no início da própria gestação, pode sim. Acho que os obstetras podem também reforçar, porque eles entendem mais ou menos como é que depois da ovulação há um período, porque a gravidez o que é? Para o corpo, o organismo da mulher, toda coisa estranha que entra, a imunidade tenta combater. A gravidez é uma ameaça no início, apesar de ser uma coisa que nos trouxe ao mundo, mas o organismo da mulher reage de forma... E se ela está a passar por uma situação de estresse, pode comprometer, portanto, o processo dessa formação. E durante o primeiro mês, pode acontecer o aborto. O stress pode causar um derrame cerebral? É um mito ou é uma verdade? Infelizmente é verdade. Para alguns pacientes, com esta predisposição ou suscetibilidade maior. Depende muito também do perfil, do temperamento, da personalidade do indivíduo e da situação que criou, portanto, este problema. Porque, às vezes, eu costumo dizer o seguinte, nós não percebemos como pais a mudança que os nossos filhos tiveram. Quando chega a adolescência, é normal, porque a adolescência precisa de ganhar a sua autonomia, a sua identidade, às vezes contraria tudo e tudo. E o pai, que sabe que é hipertenso, quer fazer um enfrentamento com um adolescente, quem sai a perder é ele. Sim. E aquele tipo de confronto com o filho vai criando tanto estresse e, dependendo de outras circunstâncias, o stress pode contribuir, de fato, para o derrame cerebral e criar outras complicações, portanto, na pessoa. Muito bem, muito obrigada, Dr. Ashmo, por nos esclarecer estes mitos e verdades. Agora é o momento em que damos a oportunidade para que os nossos telespectadores também participem do nosso programa, colocando as suas dúvidas e perguntas sobre os diversos temas ligados à nossa saúde que abordamos aqui no programa Saúde e Vida. Portanto, vamos à rubrica Saiba Mais.
Olá, doutor. Meu nome é Sônia. Gostaria de saber quais são os sintomas físicos do stress. Olá, Sônia, e muito obrigado por nos acompanhar. É uma pergunta interessante. De fato, o stress cria sintomas ou efeitos físicos. O mais comum que muitos acabam sentindo quase sempre, dores constantes de cabeça. Vocês, as meninas, costumam chamar de enxaquecas. Portanto, a enxaqueca é um dos sintomas do stress. Mas também pode ter situações de cansaço. Às vezes, quando você avalia o seu dia, não percebe por que tanto cansaço. Cansaço até para fazer algumas coisas em casa, o corpo fica tão espreguiçado, e que não te permite fazer muitas coisas. Também pode ter problemas de pele, ter problemas de tremor e transpirar sem motivo algum ou sentir frio também sem motivo algum. Olá, doutor. Meu nome é Rodrigues Roberto. Gostaria de saber como é que nós podemos ajudar um amigo, um familiar a sair de uma situação de estresse. O ter a capacidade de colocar-se no lugar do outro, dar valor às queixas que esse amigo te dá, não lhe desacreditar que isto é uma invenção, é uma mania, é alguém que quer apenas aparecer, não seria o ideal. Ajuda significa, antes de tudo, dar afeto, dar amor e dar carinho. É ajudar-lhe a acreditar que é uma fase que é verdade que está a passar, mas juntos é só dizer: conta comigo. Não diga que isso não é nada. Conta comigo, eu estou aqui ao teu lado. Fale que eu vou te escutar. Olá, doutor. Meu nome é Telma. Gostaria de saber se praticar exercícios físicos ajuda a controlar o stress. Olá, Telma. Aliás, temos visto ultimamente no nosso país muitas pessoas aderindo aos exercícios físicos. Até menores de 10 anos que vêm acompanhando os seus pais, os seus próximos e fazem também exercícios físicos. Ou nós descobrimos os benefícios que o exercício físico traz, ou alguns porque os médicos recomendam, mas também o que a imprensa e esse tipo de programas sempre, através dos variadíssimos programas que traz, conversas com especialistas diferentes, sempre uma das recomendações que se dá é o exercício físico. O exercício físico não só alimenta o corpo, mas fundamentalmente alimenta a nossa alma, alimenta a nossa mente. O exercício físico é um remédio, é prevenção. Podemos evitar medicarmos-nos apenas fazendo exercício físico. Bom, são instantes finais desta edição do programa Saúde e Vida. Doutora Ashmo Chagane, gostava que deixassem jeito de últimas considerações, as recomendações finais para os nossos telespectadores, tendo em conta que estamos numa época em que o mundo trava uma batalha contra a Covid-19. São muitos aspectos que interferem e que provocam o nosso stress no dia a dia, para além das situações de trabalho, família. Temos também esta pandemia que veio acrescentar mais um item para os causadores do stress. O que é que tem a dizer em jeito de últimas considerações para os nossos telespectadores? Infelizmente, que item? Para alguns, só o fato de o ano 2020 estar a ser considerado quase nulo já é por si carregado de stress. Começamos a gerir o assunto desde março. Aliás, imagina aqueles doentes de outras doenças que logo no início, por causa da gestão do problema, para não haver multiplicação, não tiveram acesso aos cuidados de saúde. Isso também criou, portanto, tanto stress para essas pessoas. Os alunos
estudantes universitários que, sabe, muitas crianças começaram a perceber o quão é importante a escola. Porque é exatamente na escola onde encontram seus amigos, onde se divertem. Mas ficaram confinados dentro da casa. O confinamento, o isolamento, cria situações tão desagradáveis que infelizmente são agentes estressores muito fortes. Mas também a forma como essa nossa Covid evoluiu aqui em Moçambique atrapalhou-nos um pouco. Ficamos cerca de 4, 5 meses com números bastante baixos. Para agora, quando tínhamos investido tanto para a prevenção, para tudo, a pensar, bom, afinal de contas não é muita coisa. E de repente... Já quando estamos muito cansados é quando os números têm um perfil de padrão diferente quer dizer, é como se já choramos tanto, já tivemos tanto medo, já não ficou mais nada para nós termos medo. Mas é preciso redobrar e é nessa altura que nós somos chamados a gerir melhor essa situação. Quanto mais rápido passar, vamos recuperar. Infelizmente, e aquilo que está acontecendo em outras partes do mundo, a Europa, por exemplo, está a ter novos casos. Isso já dá para nós percebermos que, afinal de contas, ainda vamos ter isto por algum tempo. Então, a prevenção nossa, o nosso comportamento é sempre a melhor arma que nós temos para... Ele veio para ficar. O corona veio mesmo para ficar. Mas só não trará situação de doença se nós também começarmos a cumprir com tudo aquilo que nos diz. Não é para agradar ao governo, não é para agradar os trabalhadores da saúde, não é para agradar a quem quer que seja, é mesmo para cuidar de si, principalmente cuidar do próximo. Muito obrigada, Dr. Ashimo, por estas dicas e orientações, pela sua participação e disponibilidade em estar cá no Saúde e Vida e acrescentar um pouco mais de conhecimento nos nossos telespectadores, pois hoje aprendemos muito sobre como gerir o estresse do dia a dia. E nós esperamos contar com a presença do Dr. Ashimo nas próximas ocasiões. Disponham sempre, aliás, foi para mim uma oportunidade também de gerir o meu stress. O fato de ter participado deste programa e falar deste assunto vai me ajudar, de fato, para esvaziar o stress que tenho estado a carregar. E muito obrigado para si, obrigado aos telespectadores. Bom, para si, querido amigo telespectador que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, vai o nosso muito obrigado pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais, no nosso Facebook, YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau, cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e até uma próxima oportunidade.